Olá, meus amores do 7º ano, morrendo de saudade de vocês. Hoje vamos continuar a estudar a colonização do Brasil. A gente deu uma pausa, né, para estudar a colonização de outras regiões na América e agora voltamos aqui para esse Brasilzão de Deus. O que acontece? Vamos estudar hoje economia e sociedade do açúcar, tá? Gente, esse meme é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque ele vai mostrar no que se estruturava o período colonial. Mão de obra escrava, monocultura, né? Ou seja, a cultura de um produto só para exportação. A gente vai ver que tem mercado externo, sim. Grandes latifúndios e açúcar, que também poderia ser açúcar barra minério. Tá? Vou acrescentar isso no nosso meme. Mas é isso, ó. Tá vendo que tá frágil? Tá frágil. Se uma coisa dá errada, acabou. Quebra. Tá? O que acontece? Estamos vendo aqui o mapa das regiões econômicas. Tá? A gente vai trabalhar isso com mais calma, mas deem uma olhada. Aqui, ó, essa área azul mais escura é a área de pau-brasil. Tá? Isso está falando do século XVI. Quanto é o século XVI mesmo? 1501 até 1600. Então, essa área escura é o do pau-brasil, que a gente viu que a atividade econômica que a gente tinha antes, pelo escambo. Aqui, no Nordeste, ó, a gente tem a área de produção, esse verde mais escuro, de açúcar. Aqui dentro, né, ainda não tinha muita exploração, porque eram áreas portuguesas, mas a gente vai ver ainda a expansão do território. Por enquanto, a economia estava muito baseada onde? No litoral. E entre o pau-brasil e aqui o açúcar, áreas de pecuária, produção de animais. Já, ó, passando o tempo, né, isso está no nosso livro, na unidade 7, esse mapa, muito bonito. O que acontece? A gente já tem uma expansão, ó. Então, vocês podem ver do vermelho, que era aquela primeira área da atividade da cana-de-açúcar, a gente vai indo para outras atividades, como aqui no Rio de Janeiro, né, para engenhos de açúcar, que é onde era produzida essa cana. Gente, o engenho de açúcar, o engenho colonial, ele era dividido em várias partes. Olha só. Primeiro, Casa Grande. A Casa Grande, aqui, ó, é onde moravam os senhores do engenho, os donos do engenho, que eram as pessoas ricas, com as suas famílias. Tá? Já aqui é a senzala, onde ficavam os escravos. A senzala, ela era baixa, tá? Ela era pequena, ela tinha poucas janelas, para dar um mínimo de conforto, porque escravo era visto, como a gente viu, como mercadoria. Né? Não era para ter conforto, não era para ter humanidade. Infelizmente, era essa a visão e o funcionamento dessa sociedade. Então, aqui ficavam os escravos. E aí, essa atividade, ó, aqui, tá vendo? Onde tem o moinho, ui, meu braço foi embora. Onde tem o moinho, a gente tem olha, tô voando, adoro voar, voei. Aqui, o moinho é onde moía a cana. Claro, porque, gente, de onde vem o açúcar? Vem lá da lavoura, lá de cima. Vem lá da lavoura. Vem da plantação da cana de açúcar. Quando você planta a cana de açúcar, e aí você pega, moe, e aqui todo, ó, viaja, vamos voar, voando, adoro. Toda aqui é a parte da produção da cana. Além disso, você tem o quê? Cada engenho tinha uma capelinha, não era uma igreja, mas era uma capela, porque eram muito, muito religiosos. Então, a gente tem o canavial, onde tinha, né, a lavoura da cana, a moenda, justamente onde tinha o moinho para moer por força de tração animal ou, né, da água, ou escravos mesmo fazendo isso. A casa da caldeira, que é onde você pegava o caldo do que tinha sido moído e limpava as impurezas para transformar no melado. E a casa de purgar, que é transformar o melado no açúcar. Tá? Gente, isso aqui é uma imagem do Jean-Baptiste Debré, que foi um viajante francês que vai registrar no século XIX, né? Vai escrever e vai pintar, principalmente,
como era a nossa sociedade, pela visão de um europeu, claro, a gente tem que levar isso em conta, mas é uma imagem clássica para a gente ver, ó, 2 escravos vão girando para moer e um está segurando. Gente, vocês acham que tem um mínimo de segurança nisso? Você acha que alguém está preocupado com o mínimo de segurança desse trabalhador? Sendo escravo, então, era um processo muito difícil, mas a gente vai ver isso na aula que vem. Tá? Aqui são as etapas da produção. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Que é aqui, ó. Depois que você pega, moe, vai fazendo o caldo, né? Vai fazendo o melaço. E, inclusive, melaço, para usar em comida, vem daí. A cachaça vem daí. A cachaça vem porque nesse processo, né, da transformação do açúcar, ele ficava no teto um líquido que uma vez foi caindo, ia caindo nas pessoas, e aí as pessoas botaram a língua para fora e disseram, opa, isso é bom, isso dá alguma coisa. E aí surge essa cachaça também, a bebida. Mas a principal, né, a bebida o melaço era para mais um consumo interno, o que alguma exportação, mas o que era mais exportado era o açúcar, e eles formavam, ó, esse movimento de cristalizar o açúcar, vão formando isso aqui, ó, esses pães de açúcar. Estão lembrando alguma coisa? Tá? E aí depois você tem um processo até a embalagem e a venda. Tá? Isso aqui é uma outra imagem para ilustrar todo o processo aqui, ó. Por que ficava nesse formato que eles chamam de pães, né, que é onde coloca esse melaço para cristalizar. E quem fazia a venda, a exportação mesmo, eram os holandeses. Guarda essa informação dentro do coração, que vai ser importante no futuro. Gente, a sociedade açucareira era patriarcal, aristocrata, rural, estratificada e escravocrata. Nesse momento você fala, professora, pelo amor de Deus, socorro, que tanto de palavra é essa para descrever uma sociedade só? Sim, calma, respira, vai dar tudo certo. Vou explicar. O que é uma sociedade patriarcal? Sociedade patriarcal é uma sociedade que a linhagem é do homem, do pai. Ele é o chefe da família e toda a linhagem e a importância vem através desse homem, desse pai. O contrário de uma sociedade matriarcal é uma sociedade, patriarcal, uma sociedade matriarcal que tem a mulher no centro, a mãe, né, no centro dessa família. No caso, são os homens. Por que uma sociedade aristocrática? Porque quem tinha poder eram os senhores do engenho, e eles eram da aristocracia. Eles eram, a gente já viu, quem tem terra, gente, é quem está podendo na história desse país. Tá? Desde sempre, não só na história do Brasil, mas na história, desde que a gente viu lá na Idade Média, desde lá no Império Carolíngio, que a gente estudou esse ano, é daí que vem, né, essa importância também da terra. Ainda, enfim, se a gente for ver, né, desde o tempo de sempre. Mas é isso, uma sociedade aristocrata é uma sociedade que quem está no topo é a aristocracia. Tá? A gente né, vamos ver com mais calma, mas essa sociedade, então, valoriza esses senhores de engenhos que são da área rural. É uma sociedade que está na área rural e não na área urbana. O que é sociedade estratificada? É que quem define a posição social é não é o seu dinheiro, não é e não é a sua questão religiosa como na Índia. O que define a sociedade estratificada é o extrato que você participa, ou seja, que categoria você está nessa sociedade. Então, se você é um senhor de engenho ou parente dele, você está lá na aristocracia. Se você é um homem livre, mais pobre, você está no meio. Agora, se você é um escravo, você está na base da sociedade. Então, o que define isso é, né, o lugar, a posição e o trabalho que você ocupa, tá, nessa sociedade. Por isso que ela é estratificada. E, por fim, uma sociedade escravocrata é uma sociedade que está baseada no trabalho dos escravos. E a nossa sociedade brasileira é altamente escravocrata. A escravidão indígena e principalmente africana durou mais de 300 anos. Isso é um grande marco na nossa sociedade. Agora, atenção!
Tinha mercado interno, sim. Gente, vocês acham que esse povo está comendo o que? Açúcar só? Não, nem isso, né? Porque está exportando açúcar. Se o açúcar foi para fora, estão comendo o quê? Melaço e cachaça. Está todo mundo meio bêbado e com diabetes. Não, 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 não. Tinha mercado interno, sim. Tanto nas próprias lavouras, né, nos engenhos de açúcar, algumas partes usadas para o consumo próprio das propriedades, ou então os senhores faziam negócios com outras pequenas propriedades, até ceder parte das terras para justamente fazer essa troca. Não era um comércio, as pessoas não vendiam no supermercado, não era isso, mas tinha mercado interno sim, porque muitas vezes a gente estuda história do período colonial não tinha mercado interno. Aí eu me pergunto, o povo está comendo o quê? Cana de açúcar, né? Só no açúcar, o pessoal animado, assim, porque muito açúcar faz bem não, gente. Mais bom que seja. Agora, o Rio de Janeiro também teve, né, falar um pouco aqui da nossa cidade, o comerciante português, o Gabriel Soares de Souza, ele vai escrever no seu tratado no século XVI o seguinte: neste Rio de Janeiro se pode fazer muitos engenhos por ter terras e águas. Ó, produção de português está aqui? Isso é o povo que não escreve com português correto, hein, produção? Tá? Deixar claro que tem uma parte da produção aqui, professora Érica, beijo. Tá? Aí isso aqui é tudo aquele SIC, que é o erro do autor, século XVI, não briguem com a mensageira. Já cometi um erro na outra aula de matemática, então eu estou bem hoje aqui com o público. Pois bem, e é muito fácil de pescado e de mariscos, então, mercado de consumo interno, e de todos os mantimentos que se dão na costa do Brasil, onde há muito pau do Brasil e muito bom, que é o quê? Incentivando já essa produção do açúcar. Gente, nome de vários lugares aqui, vários bairros da nossa cidade é desse período. Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha, que aí era o engenho real, São Cristóvão. São Cristóvão é o nome porque o engenho dos jesuítas se chamava São Cristóvão naquela região. A Tijuca também era uma região de engenhos e Realengo, que é Real Engenho, tá? Além disso, como eu falei, o Pão de Açúcar, por que ele tem esse nome? Pela semelhança com o bloco de açúcar que se formava durante o processo de fabricação. E o Morro da Urca, que é esse morro menor aqui do lado, era o tipo do navio usado para transportar o açúcar, o pão de açúcar, para a Europa. Momento cultural. E aí, gente, a gente vai trabalhar bem essa imagem na nossa aula, que é do Frans Poulsen, um holandês. Né? Os holandeses vão invadir o Nordeste, Pernambuco. Primeiro eles tentam Salvador, não dá certo, mas eles vão invadir Pernambuco. E aí o que acontece? Esse engenho de Itamaracá, a gente vai ver e analisar, que é uma coisa que a gente faz junto, né, nas nossas aulas e sempre dá muito certo. Amo vocês. Os aspectos desse engenho. E como produz hoje o açúcar, professora? Em fábrica. Ó. O processo mesmo é similar, só que a gente não tem, claro, trabalho escravo, né, nem tanta uso da mão de obra de fato, mas você pega a cana-de-açúcar, você moe a cana-de-açúcar. Só que hoje o processo do refinamento desse açúcar que a gente tem hoje, né, é muito mais branquinho, mas a gente tem vários tipos de açúcar, o açúcar mascavo que é menos processado, mas todo esse processo, ó, vem aqui, né? Mas a base é a mesma, né? A ideia de como fazer é a mesma do período colonial, tá? E por que açúcar? Porque os portugueses já tinham esse domínio, já conheciam essa produção lá, né, em outras regiões do seu império, e os escravos, gente, eles trouxeram muita tecnologia. Então, o trabalho escravo, a mudança, né, de como fazer e produzir o açúcar vieram com os africanos. Os africanos tinham muita tecnologia, já tinham conhecimento, tá? E eles que estavam sofrendo ali os engenhos. Então, eles iam criando mecanismos para tentar evitar acidentes, né? E melhorar um mínimo do que seria possível. Tá bom? Então, a próxima aula a gente vai falar mais sobre o trabalho africano e de resistências na nossa cultura até hoje. Um beijo, eu amo vocês, saudade!